No nosso encontro de hoje, eu falarei de dois temas. Falarei dos amigos de Jesus, que são os apóstolos, e falarei também sobre o primeiro milagre de Jesus. Bom, assim como nós gostamos de encontrar nossos amigos, conversar, brincar com eles, Jesus também mostrou o quanto queria que as pessoas se tornassem suas amigas. A amizade é um dom de Deus. Ele não nos criou para o isolamento, e sim para a companhia. Como nós vimos no texto que relata a criação da mulher. Quando Deus criou o homem, Adão, Deus disse a Adão: não é bom que o homem esteja só. Vou fazer-lhe um auxiliar que lhe corresponda. Esse pedacinho está em Gênesis, capítulo 2, versículo 8. A amizade é um bem que não tem preço. A história de uma amizade começa sempre de um encontro, um gesto de atenção, um esforço de estar sempre junto dos amigos pode ser o primeiro passo de um longo caminho a percorrerem juntos. Assim acontece com Jesus. Toda a sua vida é uma oferta contínua de amizade a todos que o encontram. Quem acolhe seu convite descobre pouco a pouco nos seus gestos e nas suas palavras os sinais do verdadeiro amigo. Generoso e forte, compreensível, mas também exigente, né? Intolerante diante de toda a hipocrisia, fiel até a morte. Jesus começou a sua vida pública anunciando a boa nova do reino de Deus e ensinando as verdades de Deus. E muitas pessoas começaram a segui-lo e tornaram seus discípulos. Dentre estes discípulos, Jesus escolheu 12 que se tornaram os apóstolos. Estavam sempre juntos e aprenderam tudo o que Jesus ensinava. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de São Marcos, capítulo 3, versículo do 13 ao 19. Eleição dos apóstolos. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram a ele. Designou 12 entre eles para ficar em sua companhia. Ele os enviaria a pregar com o poder de expulsar os demônios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, as quais pôs o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Ele escolheu também André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o zelador, Judas Iscariotes, que o entregou. Então, os 12 apóstolos foram escolhidos para conviver com Jesus, aprender o que ele ensinava e continuar a sua missão na terra. Quando Jesus convida alguém para ser discípulo, quer que ele aprenda a amar como ele ama, a ser bom, a perdoar como ele perdoa, a ensinar os outros a palavra de Deus, como ele faz. Guarde bem o que é ser discípulo. É aquele que escuta o que o mestre diz e faz o que ele ensina. Aqui, onde a gente leu na Bíblia, fala o nome dos apóstolos. Os primeiros a serem chamados foram Simão e André, seu irmão. Depois Jesus foi chamando outros para segui-lo. Um era cobrador de impostos, mas a maioria era pescador, profissão comum naquela época. Aproveitando essa situação, Jesus os convidou dizendo: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Com os apóstolos, Jesus formou a igreja e prometeu estar com eles todos os dias. Hoje, Jesus também está convidando a cada um de nós a ser discípulo. Você também quer ser um amigo e seguidor de Jesus em sua comunidade, na sua igreja? Catequizandos. Eu falei um pouco sobre os amigos de Jesus, né, que foram os apóstolos, e agora eu vou falar de uma festa que Jesus foi.
Então, quem de vocês já foram em uma festa de casamento? Isso mesmo, uma festa de casamento. Vocês já foram? Essa história que eu vou contar está no livro de São João, capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Depois eu vou pedir para vocês lerem essa passagem bíblica, tá bom? Então, logo depois que Jesus juntou os seus discípulos e começou a conversar com eles, apareceu então um convite de casamento. Jesus então levou os discípulos, né, e a sua mãe, né? E essa festa, esse casamento, foi em Caná, que fica na região da Galileia. Então tudo corria muito bem, a festa estava todo mundo animado, né? Os noivos estavam felizes, todo mundo feliz, até que uma coisa incrível aconteceu: acabou o vinho. Imagina, você na sua festa de aniversário, todo mundo feliz, se divertindo, e de repente acaba o refrigerante, né? Como que vocês vão fazer? Vai acabar com a festa, não vai? Todo mundo vai embora porque não tem nada para beber. Então, naquela festa foi exatamente isso que aconteceu. O vinho acabou. Maria, então, percebeu que o vinho da festa havia acabado. Então ela foi conversar com Jesus e disse assim para ele: meu filho, o vinho acabou. Jesus então respondeu: mas mãe, por que está falando isso para mim? Ainda não é a minha hora. Mas Maria, no fundo do seu coração, lá no fundo, ela sabia que havia chegado a hora de Jesus, que Jesus estava pronto. Então Maria disse para os empregados da festa: façam tudo o que ele mandar. Jesus olhou e viu então 6 potes bem grandes que estavam ali, que cabia assim em cada um deles mais ou menos uns 100 litros de água. Então Jesus pediu para os empregados encher aqueles potes de água, e assim eles fizeram. Eles devem ter ficado pensando: mas acabou o vinho e ele está pedindo para encher os potes de água. Mas eles obedeceram e foram enchendo de um em um dos potes. Eles encheram 1, encheram 2, encheram 3, 4, o 5º e o 6º. Encheram todos os potes. Então, quando estavam 6 potes bem cheios até a borda, Jesus então disse: agora leve um pouco do vinho até o chefe da festa. Eles pensaram: vinho, né? Com certeza eles devem ter pensado, né? Vinho? Então, eles colocaram a água, né, numa taça, né, num pote, para levar para o chefe da festa. E olha só o que aconteceu. Então, quando o chefe da festa provou aquele vinho, ele percebeu que aquele vinho era o melhor de todos os vinhos que ele já tinha experimentado na vida dele toda. Então mandou chamar o noivo e perguntou de onde vinha aquele vinho, né? Então comentou lá na festa que a maioria das outras pessoas deixam o melhor vinho para o começo da festa. E depois que os convidados já estão embriagados, serviu o vinho comum. Porém, aquele noivo havia guardado o melhor vinho para o final da festa. Este, então, foi o primeiro milagre de Jesus. A partir desse dia, todos os seus discípulos viram que realmente Jesus fazia milagres e passaram a acreditar verdadeiramente nele. Então, meus queridos, com este primeiro milagre, Jesus revelou o seu poder divino. E este poder, ele usa em favor de todos que dele precisam.
Também percebemos que Jesus não quer que falte a alegria, a verdadeira felicidade na vida de seus irmãos. Ele quer partilhar a sua felicidade com todos nós. Quando temos alguma dificuldade em nossa vida, podemos chamar Jesus e deixar que Ele transforme o problema em solução. Ele se preocupa com todas as coisas, principalmente quando temos um problema. Ele sempre está ao nosso lado para ajudar até nas pequenas coisas. Outra coisa maravilhosa é que podemos também contar com uma pessoa muito especial, que é a Nossa Senhora, Nossa Virgem Maria, Mãe de Jesus, que como toda boa mãe fica atenta a tudo aquilo que seus filhos precisam.